Olá, galera do sétimo ano, prontos para mais uma aula de geografia? Essa semana, nessa live de correção e revisão dos conteúdos, nós vamos estudar a demografia do Brasil, né? Um estudo aí sobre a população brasileira. Esse conteúdo está lá no volume 2, capítulo 5, entre as páginas 38 e 43. Aí você pula lá algumas páginas e daí também da página 48 a 52. Essas páginas entre a 43 e a 48 serão estudadas nas próximas aulas, elas não serão deixadas de lado. Beleza? É importante que você esteja aí com o seu livro didático, livro de atividade, um lápis e uma borracha para fazer anotações, para apagar o que você errou, corrigir, enfim, é bem importante, certo? Então, galera do sétimo ano, partiu. Vamos relembrar alguns conceitos que são muito importantes para compreendermos a demografia, para a gente conseguir entender todos os processos que acontecem aí na população brasileira, ou, aliás, em qualquer população, né, mas em específico aí na população brasileira, nós precisamos conhecer esses indicadores sociais que a gente vai ver agora, né, porque senão fica muito difícil a nossa compreensão. Então, atenção! População absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Pode ser uma região, pode ser um país, uma cidade, enfim. Vai ter ali um espaço geográfico determinado e a gente vai ter ali o número total de habitantes. População relativa é relativo ao tamanho da área, né, e ao número de habitantes. Então, eu vou pegar ali um cálculo, eu vou ter ali o número total de habitantes, aqui no caso o exemplo é a população absoluta do Brasil, em 2010, que foi o último censo demográfico, e a área, né, na extensão aí em quilômetros quadrados do Brasil. Então, chegamos aí a uma média nacional de 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Esse resultado aqui é a densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, a população relativa, né, faz esse cálculo, chega aqui, então, a densidade demográfica. O Brasil é um país pouco povoado, ou seja, a densidade demográfica do Brasil é baixa. O termo populoso é utilizado para a população absoluta. Então, um país como o Brasil, com quase 200 milhões de habitantes, é um país populoso. Porém, o número de habitantes por quilômetro quadrado é pequeno. Então, o Brasil ele é populoso, porém pouco povoado, certo? Então, a gente observa também que o Brasil ele não tem a população igualmente distribuída por todo o território. A galera está concentrada onde? Sul, Sudeste, áreas litorâneas. Né? Olha a diferença aqui da região Sudeste, né, com a região Norte. Tá vendo? Quanto mais escuro, maior é o número de pessoas por quilômetros quadrados. Tá aqui, ó. O marronzinho é acima de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Então, gente, olha só onde está concentrada boa parte da população brasileira. Beleza? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável pelo censo demográfico. Então, o IBGE é um órgão estatal que faz a contagem da população brasileira, mas não apenas a contagem. O IBGE também traça o perfil da sociedade brasileira. O lema é quantos somos e como vivemos. Então, através do censo demográfico, é feito aí uma visita às famílias brasileiras, tem um questionário onde a pessoa vai respondendo ali e depois é feito várias estatísticas, aí uma média da população brasileira em relação à estrutura familiar, escolaridade, raça, renda familiar média, população rural e população urbana, enfim, são muitas estatísticas, muitas informações aí dentro do perfil, né, traçado esse perfil, então, da população brasileira. O censo demográfico feito pelo IBGE acontece de 10 em 10 anos, porém,
né, por conta da pandemia aí, né, o novo coronavírus, o censo demográfico foi adiado para 2021, certo? O último foi feito em 2010. Então, quando chegar lá o recenseador para entrevistar um membro da sua família, né, seja bem sincero nas respostas, faz tudo bem certinho, porque é uma pesquisa muito séria, beleza? Olha só, outros indicadores sociais aqui tão importantes quanto taxa de natalidade. É o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes de uma sociedade. Taxa de fecundidade é a média de quantos filhos por mulher de uma sociedade. No Brasil, nós estamos aí de 2 a 3 filhos por mulher, uma média, certo? Taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos, né, de mortes a cada 1.000 habitantes. Mortalidade infantil é a quantidade de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas. Taxa de mortalidade infantil já foi, expectativa de vida é a média de quanto cada cidadão de uma sociedade vai viver. Média, certo, gente? Não é necessariamente a expectativa de vida do brasileiro ali é 76 anos. Quer dizer que chegou no 76, se não morreu tem que matar. Não, por favor, não faça isso. Ah, minha vizinha tem 90. Que bom, mas olha, é uma média, certo? Nós temos aí expectativas de vida de 80 e poucos anos, lá no Japão, por exemplo, nós temos países africanos com expectativa de vida de 45 anos, tá? Então, é um indicador social que mostra muitas coisas. Por que as pessoas estão morrendo tão jovens, né? Com 45 anos, o que está acontecendo? Então, é feito um estudo, né? Ele tem ali a estatística, ela vem para nós, a quantidade de crianças que morrem antes de completar 1 ano, se ela é muito alta, opa, o que estava acontecendo de errado ali? O saneamento básico, né? Assistência médica, enfim. Então, que fique claro, né? Todos esses indicadores sociais, eles vão ser traçados, mas não para, tipo assim, pronto, números, né? O objetivo é que sejam traçadas aí políticas públicas, enfim, né? Já é um outro assunto. Mas, né? Então, esses indicadores sociais nos mostram muito de uma sociedade. E o crescimento vegetativo natural, ele aí faz uma perspectiva do crescimento de uma sociedade, número de habitantes, ou não, né? Acontece também de diminuir. Normalmente a população aumenta. Então, como que é feito ali o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de mortes e nascimentos, certo? Quantas pessoas morreram, né? Taxa de mortalidade e taxa de natalidade. E também uma relação entre emigrantes, quer dizer, pessoas que saem do Brasil para morar em outro país, e imigrantes, pessoas que vêm de outro país para morar no Brasil. Feito esse balanço, aí vai ser observado aí quantos por cento a população cresceu ou não, né? Nós temos aí o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida da população. É feito um apanhado aí de todos os indicadores sociais, né? Muitos outros, além desses que estão sendo expostos aqui. E daí tem ali, ele vem expresso, né, de uma forma quantitativa, é um número de 0 a 1. Imagina, 200 e poucos países do mundo são classificados de 0 a 1. Então, o IDH, ele vem com 0, e 3 casas decimais, certo? O índice de Gini, que é a desigualdade social de uma sociedade, né? Feito aí uma média. O índice de desemprego e desocupação, então é a porcentagem da população economicamente ativa que trabalha ou que está procurando emprego, certo? Também é feito aí uma análise dos locais que mais oferecem emprego, dos locais que tiveram aí um desemprego conjuntural, né? Aconteceu uma situação, uma recessão econômica, então é feito aí algumas análises nesse setor aí da sociedade. E o índice de vulnerabilidade social, que é aí uma forma de traçar um perfil da precariedade e da exclusão social das populações mais pobres. Aqui nós temos 3 importantes teorias demográficas, né? Então, Thomas Malthus, que é a teoria malthusiana, ele dizia que a superpopulação ia gerar aí um problema da fome. Ele falava que a produção de alimentos estava
crescendo em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, e que a população estava crescendo em progressão geométrica, dobrando, né? Então, olha, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e aí por diante, certo? Então, a preocupação dele era que a população padeceria da fome se não contivesse aí o crescimento populacional que estava bem grande no período em que ele viveu. Ele não contava que novas tecnologias, né, iam produzir mais alimentos. Então, ele tomou aí, traçou algumas medidas, né, para exterminar aí a população mais pobre, né, da sociedade, para evitar o problema da fome, segundo ele. A teoria neomalthusiana, a diferença entre as duas é o período em que ela aconteceu. Então, a neomalthusiana, ela já é agora, né, mais contemporânea, e adotava aí a teoria de Malthus, dizendo que a superpopulação era responsável pela pobreza e por problemas sociais. Então, tem aí traçado alguns planos para diminuir, então, as taxas de natalidade, para nascer menos crianças, certo? Como a teoria, o plano do filho único, né, lá na China. Então, assim, são vários projetos aí, a questão de distribuição de contraceptivos, de propagandas e mídia, onde mostra uma família com poucos filhos, né, feliz, bem-sucedida, enfim, eles utilizam a mídia e várias outras situações para tentar diminuir a taxa de natalidade. E a teoria reformista, da qual eu particularmente, cada um com seus pensamentos e as suas conclusões, mas eu particularmente creio mais nessa teoria aqui, que diz a pobreza e problemas sociais são responsáveis pela superpopulação. Quer dizer, se a população tiver uma assistência médica, uma educação de qualidade, melhores condições sociais, né, naturalmente as taxas de natalidade vão diminuir, violência urbana e tudo mais, beleza? Pirâmide etária, isso aqui representa um perfil da população em relação ao sexo, masculino e feminino, e a idade. Então, o azul representa aí os homens e vermelho as mulheres. E aqui, ó, cada barrinha dessa, deixa eu pegar o cursor aqui, ó. Cada barrinha dessa aqui representa uma faixa etária, olha, de 0 a 4. Quer dizer que em 1960 o Brasil tinha mais de 8 milhões de meninos de 0 a 4 anos, certo? Porém, em 2020, olha só, um pouquinho menos de 8 milhões de meninos de 0 a 4 anos. Então, é assim que a gente faz a leitura, né, de uma pirâmide etária. Por exemplo, em 2020, né, era uma projeção, tinha aí mulheres de 60 a 64 anos, olha, dá mais ou menos 4 milhões. Então, é assim que é feita a leitura de uma pirâmide etária, certo? Aqui é a mudança da estrutura da população. Olha só como diminuiu, né, então, as taxas de natalidade no Brasil. E também a expectativa de vida aumentou. Ao topo da pirâmide, que representa as idades, né, maiores, ó, as pessoas mais experientes da nossa sociedade, aumentou. E aqui uma comparação das pirâmides etárias de países, aqui é um continente, né? Então, dos países subdesenvolvidos que compõem esse continente, e aqui da Europa, que são países aí desenvolvidos. Então, olha a diferença na taxa de natalidade entre o conjunto aqui de países desenvolvidos e o conjunto de países subdesenvolvidos. Tá vendo? Olha, isso aqui é até uma forma de mostrar como a teoria reformista faz todo sentido. São países, né, que compõem a África, eles são países pobres, com muitos problemas sociais, né? Enfim, e a taxa de natalidade, então, é bem maior. Europa, qualidade de vida, população aí mais, né, melhor estruturada, a taxa de natalidade é bem mais baixa, beleza? Então, vamos lá. Aqui, fluxos migratórios, imigrante em relação ao país que chegou. Se alguém vem de outro país morar no Brasil, aqui no Brasil ele é imigrante. Porém, do país que ele saiu, ele é um emigrante. Então, se um brasileiro vai morar em outro país, ele é emigrante em relação ao Brasil,
e imigrante em relação ao país que ele chegou. Migrante é um deslocamento interno, certo? Eu sei lá, de Manaus aqui para Foz do Iguaçu, certo? Então, migrante. Migração pendular é aquele deslocamento diário, acontece muito nas regiões metropolitanas, é quando a pessoa mora numa região metropolitana, numa cidade metropolitana e trabalha em Curitiba, estuda em Curitiba, vai todos os dias e volta, vai e volta, vai, trabalha o dia inteiro, volta, certo? Uma migração pendular. Migração forçada, quando é obrigado a fazer esse deslocamento, como aconteceu com a população africana que foi raptada para ser escravizada aqui na América, por exemplo. Foi uma migração forçada. Ou quando numa situação de guerra, perseguição religiosa, enfim, né, as pessoas são obrigadas a migrar ou imigrar. Migração transhumante ou sazonal, deslocamento temporário, certo? Então, eu vou fazer um curso em um outro estado, vou ficar lá 7 meses, mas eu vou com planos de fazer esse curso 7 meses e voltar. Então, é uma migração sazonal. Ou o pessoal que trabalha, por exemplo, com cana-de-açúcar. Chegou lá a época do plantio, né? Entre o plantio e a colheita, 3, 4 meses, ele sai da sua cidade, vai morar em outro lugar, trabalha, a hora que terminou ali a colheita, tudo certinho ali, volta para a sua cidade de origem, beleza? Então, a migração sazonal ou transhumante. Vamos lá para a correção dos exercícios, página 50 do seu livro didático. Com base na leitura do mapa, o Brasil Densidade Demográfica, esse mapa aqui. Vamos lá. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Então, você observar, aqui embaixo ele tem uma legenda, né? Lá naquele slide anterior e no seu livro didático você vai conseguir visualizar. Então, Roraima está aqui, né? Amazonas, Pará, Mato Grosso. Né? Tem unidades da federação que representam aqui Norte e Centro-Oeste. Cite 3 unidades da federação que apresentam elevadas densidades demográficas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Então, pode ser qualquer uma dessas unidades da federação aqui. As áreas, considerando as coordenadas geográficas, né? As áreas mais povoadas estão localizadas em quais longitudes? Então, olha só nessa longitude aqui, né? Mais próxima aqui, né? A essa região aqui litorânea. As áreas menos povoadas estão em quais longitudes? Então, para cá, certo? Né? No lado oeste aqui do país. Tá aqui a legenda, ó. Eu doida aqui, ó. Certo, gente? A legenda tá aqui embaixo, vocês podem observar e tranquilamente fazer o exercício. Beleza? Página 54 do seu livro didático. Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante como imigrante. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Então, tá aqui, ó. O termo imigração se refere ao indivíduo que chega em determinada localidade. Já emigração, ao indivíduo que sai de uma certa localidade. Então, eu vou morar no Japão. Eu sou imigrante lá no Japão e emigrante aqui para o Brasil. Ou, né, independente. Se vem um japonês morar aqui no Brasil, em relação ao Japão, ele é emigrante e aqui no Brasil ele é um imigrante. Daí aqui tem um exemplo, ó. Para exemplificar, você pode fazer um paralelo, né? Enfim, aí você dá um exemplo lá. Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares da população? Trabalho, estudo, prestação de serviço, enfim. Que é aquela migração diária, né? De todos os dias. Então, nós temos aqui uma canção para todos, do Chico Buarque, maravilhoso, e marque a alternativa correta. O meu pai era paulista, o meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, então foi o Antônio brasileiro, né? Então, típico brasileiro mesmo, essa mistura que o brasileiro é. O trecho da canção evidencia, né, a diversidade étnica da população, aí era para marcar a alternativa correta, que é a letra C. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna. Então, nesse mapa dos fluxos migratórios, a gente observa quanto mais largo o traço
da seta, né, maior é o número de pessoas que migraram dentro do Brasil. Então, nós somos formados aí por essa composição, tudo junto e misturado, né? Bem isso. E é isso aí. Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, certo, gente? Estamos aí para ajudar mesmo. Até a próxima!